Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva fina do fim da tarde fazia os paralelepípedos da Quinta Avenida brilharem, refletindo as luzes neon e douradas das vitrines de lojas de luxo. Os transeuntes corriam sob seus guarda-chuvas, absortos em seu próprio mundo, indiferentes aos rostos tristes ao redor. Sentada na calçada, uma mãe tentava proteger seus 2 filhos do frio e da chuva. Júlia, com apenas 30 anos, tinha mãos ásperas e roupas manchadas de lama. Seus cabelos emaranhados estavam grudados na testa devido à umidade. Seus olhos verde-escuros brilhavam com um brilho de desespero misturado a uma determinação feroz. Ela se recusava a deixar a pobreza destruir seus filhos. As 2 crianças, um menino de 7 anos e uma menina de 5, tremiam sob um cobertor fino. Seus olhos estavam cautelosos e curiosos, como se soubessem que o mundo podia ser cruel, mas ainda assim esperassem por um milagre. A poucos metros dali, Ethan Blackwood, um milionário famoso por seus negócios implacáveis e fortuna colossal, desceu de sua limusine preta. Seu terno perfeitamente cortado e seus sapatos brilhantes destacavam-se na rua cinzenta. No entanto, não foi sua riqueza que o distinguiu naquele dia, mas um sentimento inesperado, uma profunda curiosidade e uma estranha empatia ao ver Júlia e seus filhos. Ele parou e olhou fixamente. No olhar daquela mãe, Ethan sentiu um reflexo do seu próprio passado, uma lembrança da infância difícil que tivera que superar para chegar ao topo. Sentiu uma pontada no coração, uma emoção que pensava estar enterrada há muito tempo. Enquanto se preparava para partir, indiferente como sempre, algo deteve. Um brilho de dignidade nos olhos de Júlia, um sorriso tímido de seus filhos, apesar da pobreza, o forçaram a mudar de direção. Pela primeira vez em anos, Ethan sentiu que poderia fazer a diferença, e que aquele encontro, por mais fortuito que fosse, poderia mudar sua vida tanto quanto a daquela mãe e de seus filhos. Ethan Blackwood se aproximou lentamente. Seus passos ecoavam nos paralelepípedos molhados, e apesar do barulho da cidade, parecia que tudo ao seu redor havia silenciado. Júlia instintivamente puxou o cobertor para mais perto dos filhos, como se um simples gesto pudesse protegê-los do desconhecido. Olá, meu nome é Ethan, disse ele suavemente, erguendo as mãos em sinal de paz. Sua voz profunda e calma surpreendeu Júlia. Ela arqueou as sobrancelhas, desconfiada. Eu não quero problemas, sussurrou, com o olhar oscilando entre medo e curiosidade. As crianças trêmulas aproximaram-se instintivamente da mãe. A menina, de olhos arregalados, observava o homem com desconfiança infantil. O menino, mais corajoso, ousou dar um passo à frente antes de mudar de ideia. Ethan tirou a carteira do bolso, não para exibir sua riqueza, mas para oferecer uma simples nota. Mas ele sentiu que aquele gesto, por mais generoso que fosse, não era suficiente. Não é só dinheiro que eu quero te dar, explicou. Quero que você possa comer uma refeição quente esta noite, e ter um lugar seguro para dormir. Júlia balançou a cabeça com a garganta apertada. Não queremos pena, só um lugar para passar a noite, respondeu. Seu tom era firme, mas sua voz tremia levemente. Ethan sentiu então que ela não era apenas uma mãe exausta, era uma mulher orgulhosa e determinada que se recusava a ceder ao destino. Ele sorriu suavemente, tocado pela dignidade dela. Certo, então me siga. O olhar de Júlia se encheu de descrença. Ela nunca imaginara que um homem como ele a procuraria sem segundas intenções, sem julgamento, sem condições. Ethan os conduziu até o carro. As crianças incrédulas entraram no banco de trás, enquanto Júlia sentou-se ao lado dele. A limusine partiu lentamente, deixando para trás as calçadas molhadas e a miséria da rua. Mas no ar chuvoso e luminoso da cidade, pairava um sentimento novo e estranho, esperança. A limusine deslizava lentamente pelo trânsito de Nova York. Através da chuva batendo nas janelas, Júlia observava a cidade passar, fascinada e cautelosa ao mesmo tempo. Seus filhos, aconchegados a ela, não ousavam falar. A atmosfera era estranha, uma mistura de medo e admiração. Ethan, sentado em silêncio no banco da frente, percebeu a cautela deles. Ele não era homem de se deixar intimidar, mas entendia que para Júlia, qualquer gesto gentil poderia parecer suspeito. Ele quebrou o silêncio. Vocês devem estar com fome. Júlia assentiu. Sim, faz tempo que não comemos direito. Sua voz era baixa, mas sincera. A limusine parou em frente a um restaurante elegante, cujas grandes janelas revelavam uma iluminação aconchegante e mesas elegantemente dispostas. Júlia abriu a boca para protestar, mas Ethan a dispensou. Quero que você e seus filhos comam uma refeição decente, disse ele simplesmente.
Lá dentro, o calor e o cheiro de comida recém-preparada os envolviam. As crianças se maravilhavam com as toalhas de mesa brancas e os pratos brilhantes. A menina sussurrou para o irmão: é como nos filmes. O menino, com os olhos brilhando, não sabia onde colocar as mãos. Ethan os conduziu até uma mesa e pegou o cardápio. Escolha o que quiser, disse ele com um sorriso. Julia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que conseguiam respirar, mesmo que por um instante. Quando a comida chegou, Ethan gentilmente puxou conversa. Você nunca está sozinho, mesmo em momentos difíceis. Às vezes, as pessoas certas aparecem na hora certa. Julia olhou para ele, surpresa com a sinceridade de suas palavras. Você não está me julgando? Perguntou ela, hesitante. Ethan balançou a cabeça. Eu sei como é lutar para sobreviver. E sei que dignidade não se mede por quanto dinheiro você tem. A refeição transcorreu em silêncio, pontuada por olhares maravilhados e sorrisos tímidos. Para Julia e seus filhos foi mais do que uma simples refeição. Foi a prova de que a gentileza pode existir em um mundo muitas vezes cruel. No final do jantar, Ethan ofereceu: conheço um lugar seguro onde você pode passar a noite. Vou te levar lá. Julia hesitou, mas vendo a determinação nos olhos dele e o calor que ele irradiava, finalmente concordou. Para ela e seus filhos era um passo em direção a um futuro incerto, mas pela primeira vez, esse futuro parecia menos assustador. A limusine deslizava silenciosamente sob os postes de luz. Julia, sentada entre os filhos, sentiu o coração se acalmar um pouco. Ela havia sobrevivido a tanta coisa sozinha, mas algo naquele homem inspirava confiança. Ethan olhou pelo espelho retrovisor e disse baixinho: se estiver tudo bem para você, gostaria de entender sua história. Julia olhou para baixo, hesitante. Ela não estava acostumada a falar sobre sua vida com estranhos, muito menos com um milionário de olhar penetrante. Mas algo na voz de Ethan lhe deu coragem para se abrir. Meu marido nos deixou, ela começou com a voz trêmula. Perdi meu emprego e não tive tempo de me recuperar antes que tudo desmoronasse. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava as dos filhos. Estou fazendo o meu melhor por eles, mas não sei se consigo sempre. Ethan ouviu atentamente sem interromper. Sentiu uma pontada de culpa. Passara anos buscando riqueza e poder, esquecendo-se de quão frágil e injusta a vida podia ser. Você já sobreviveu a tanta coisa, disse ele finalmente. A força que você demonstra pelos seus filhos é incrível. Poucas pessoas teriam tido tanto sucesso quanto você. Julia sentiu as lágrimas brotarem. Nunca tinha ouvido ninguém falar com tanto respeito e sinceridade. Seus filhos, sentindo a emoção da mãe, aproximaram-se dela e dele. O menino sussurrou: mãe, ele é legal. A garotinha assentiu, segurando sua boneca. Ethan sorriu calorosamente. E vocês dois são muito corajosos. Sua mãe protege vocês apesar de tudo, e isso é uma coisa rara neste mundo. A limusine parou em frente a um pequeno prédio com um corredor iluminado e uma porta entreaberta. Ethan saiu, abriu a porta para Julia e seus filhos e disse: este é um lugar seguro para esta noite. Vocês podem dormir sem medo e comer direito amanhã. Julia estava tomada pela emoção. Nunca imaginara que um homem como Ethan se importasse de verdade com o destino deles. Obrigada, muito obrigada, sussurrou ela com a voz trêmula. Eu não sei como te agradecer. Ethan olhou para ela com rara sinceridade. Você não precisa me agradecer. Só, cuide de você e dos seus filhos. É só isso que importa. Para Julia, esse gesto foi muito além da mera assistência material. Foi a prova de que a bondade e a compaixão podem existir, mesmo em um mundo muitas vezes cruel. Para Ethan foi um lembrete de que riqueza não era nada comparada à verdadeira humanidade. Na manhã seguinte, Julia e os filhos acordaram em um apartamento simples, mas limpo, iluminado pela suave luz do sol. Pela primeira vez em semanas, puderam respirar sem medo do frio ou da rua. Ethan os acompanhou até a chegada e com um sorriso tranquilizador, disse: vocês podem ficar aqui o tempo que precisarem. Quero ter certeza de que estarão seguros e poderão começar a reconstruir suas vidas. As crianças, fascinadas pelas paredes claras e pelo piso limpo, começaram a explorar timidamente. O menino encontrou uma estante cheia de livros e sentou-se para folheá-los. A menina maravilhou-se com um pequeno jardim interno e riu alto de uma planta em vaso que ela havia regado desajeitadamente. Julia sentou-se no sofá com os olhos marejados. Ethan, não sei como te agradecer, sussurrou ela. Ethan ajoelhou-se diante dela, sem a menor arrogância. De nada. Você é uma mãe corajosa. Meu papel é simplesmente te dar uma chance, nada mais. Mais tarde naquele dia, ele saiu com eles para comprar roupas quentes e material escolar para as crianças.
Cada gesto parecia simples, mas para Júlia e seus filhos foi uma verdadeira revolução. Seus rostos se iluminavam de alegria a cada nova descoberta, um par de sapatos confortáveis, um casaco quentinho, cadernos e lápis. Ethan observou silenciosamente aquela pequena família. Percebeu que sua riqueza, que por muito tempo servirá para acumular mais poder e luxo, agora poderia ser uma ferramenta para uma transformação real na vida de outras pessoas. Uma parte dele, há muito esquecida, estava despertando, um desejo sincero de fazer o bem. Enquanto voltavam para o apartamento, Júlia pegou a mão de Ethan. Você está mudando tudo para nós. Eu não sei se você sabe o quanto isso significa. Ethan sorriu, uma mistura de ternura e seriedade. Estou apenas começando a entender. Às vezes, um simples gesto pode mudar tudo. Naquele dia, para Júlia e seus filhos, não foi apenas a segurança ou a comida que fizeram a diferença. Foi a sensação de serem vistos, respeitados e apoiados. E para Ethan foi o início de uma transformação que ele jamais previu. Descobrir que a verdadeira riqueza reside na capacidade de mudar a vida de alguém para melhor. Os dias seguintes foram repletos de pequenas vitórias e surpresas inesperadas. Júlia finalmente conseguiu dormir profundamente, sem medo do frio ou dos perigos da rua. Seus filhos, enquanto isso, aos poucos recuperavam os sorrisos que ela pensava ter perdido. Todas as manhãs, o riso das crianças ecoava pelo apartamento, como uma música apagando lentamente memórias dolorosas. Ethan continuou a apoiá-los, mas com cautela e discrição. Ele não queria que Júlia se sentisse dependente ou diminuída. Quero que você consiga se reerguer, disse-lhe certa manhã, enquanto preparava o café da manhã para as crianças. Mas estarei aqui se precisar de ajuda. Júlia, comovida com tal consideração, sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela conseguia imaginar um futuro onde seus filhos estariam seguros e ela poderia lhes oferecer uma vida normal. Eu não sei como fazer isso sozinha, mas quero tentar, sussurrou. Ethan então propôs uma solução mais permanente. Usando seus contatos, ajudou Júlia a encontrar um emprego estável em uma empresa local. Não era uma posição de prestígio, mas era segura e digna. Júlia aceitou com gratidão, determinada a mostrar a Ethan, e especialmente a si mesma, que era capaz de reconstruir sua vida. As crianças, por sua vez, foram matriculadas na escola no dia seguinte. O menino correu animado para a aula, enquanto a menina, segurando a mão da mãe, não parava de sorrir. Ethan os observou partir e sentiu um calor estranho no peito. Ele havia participado de algo real e profundo, muito além de riqueza e poder. Naquela noite, após um longo dia, Júlia se virou para Ethan. Você mudou nossas vidas. Mudou mesmo. Ethan, sentado ao lado dela, respondeu gentilmente. Não, é você quem está mudando sua vida. Estou apenas estendendo minha mão. Mas é você quem está caminhando para o futuro. Essa frase permaneceu gravada na mente de Júlia. Para ela, para seus filhos e até mesmo para Ethan, não era mais apenas uma questão de sobrevivência. Era o início de uma transformação profunda, onde confiança, dignidade e esperança começaram a substituir o medo e o desespero. E nessa pequena família improvisada, um vínculo foi sendo lentamente tecido baseado no respeito, na gratidão e na promessa silenciosa de que, às vezes, um encontro casual pode mudar uma vida para sempre. Com o passar das semanas, Júlia começou a sentir um leve alívio no peito, como se um peso invisível tivesse sido gradualmente retirado. Todas as manhãs, ela se levantava com um propósito claro: garantir a segurança e a felicidade dos filhos, enquanto se esforçava para recuperar a autoconfiança. Ethan continuou a apoiá-los, mas sutilmente. Ele não queria apagar o orgulho de Júlia ou torná-la dependente dele. Às vezes ele simplesmente aparecia para vê-los, oferecer conselhos ou incentivo, ou compartilhar uma refeição simples com eles. Certa tarde, enquanto Júlia preenchia formulários para seu novo emprego, Ethan entrou com um sorriso. Achei que seria mais fácil se alguém te ajudasse a organizar algumas coisas, disse ele, sentando-se ao lado dela. Júlia, inicialmente surpresa, logo se sentiu mais tranquila. Ele não estava julgando, não falava com condescendência sobre sua situação passada. Ele estava simplesmente lá, como um apoio confiável. As crianças, por sua vez, tornaram-se mais confiantes e curiosas. O menino contava a Ethan sobre seus projetos escolares, enquanto a menina exibia orgulhosamente seus desenhos. Ethan ouvia atentamente, fazendo perguntas e rindo de suas pequenas histórias. Esses momentos simples, repletos de risos e cumplicidade, cimentaram um vínculo inesperado, porém profundo, entre eles. Certa noite, enquanto a chuva batia suavemente nas janelas, Júlia confidenciou a Ethan: nunca pensei que um dia me sentiria segura.
Ethan sorriu para ela com uma gentileza rara. Você sempre teve essa força dentro de você. Eu apenas ajudei a iluminá-la. Essa frase repercutiu em Julia mais profundamente do que ela poderia imaginar. Ela começou a acreditar em si mesma, a enxergar suas habilidades, sua resiliência e, acima de tudo, a entender que era capaz de reconstruir sua vida apesar dos obstáculos. Para Ethan, esses momentos foram igualmente transformadores. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em suas contas bancárias, mas na conexão humana e na oportunidade de fazer uma diferença real na vida de outras pessoas. Cada sorriso das crianças, cada olhar grato de Julia, o lembrava de que um simples gesto poderia ter um impacto enorme. E neste pequeno apartamento que fora um refúgio temporário, uma nova dinâmica se formava, uma família improvisada pelo acaso, mas unida pela confiança, pelo respeito e pela esperança de um futuro melhor. Os meses seguintes trouxeram mudanças visíveis na vida de Julia e seus filhos. O riso agora enchia o apartamento, substituindo o medo e a preocupação que os acompanhavam há tanto tempo. As crianças se destacavam na escola, entusiasmadas e confiantes, enquanto Julia gradualmente recuperava sua confiança e independência. Ethan continuou presente, mas sempre com discrição e respeito. Às vezes, ele a ajudava a preencher papéis, a aconselhava sobre decisões importantes ou a convidava a refletir sobre seus planos para o futuro. Mas o que mais importava era sua presença silenciosa e reconfortante, que lembrava Julia de que ela não estava mais sozinha. Numa manhã de sábado, Ethan sugeriu: gostaria que fizéssemos algo juntos, só você e as crianças. Julia, um pouco hesitante, concordou. Passaram o dia no parque, as crianças correndo livremente e rindo alto, enquanto Julia caminhava ao lado de Ethan, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma leveza nos ombros. À medida que o dia avançava, Julia se abriu mais sobre seus sonhos e aspirações. Quero continuar trabalhando, mas também gostaria de aprender algo novo, por conta própria, confidenciou timidamente. Ethan sorriu e disse: posso te ajudar a encontrar aulas, ou até mesmo alguém para te orientar. Você merece ser a melhor versão de si mesmo. Esse gesto sincero e atencioso despertou em Julia um sentimento inesperado, confiança no futuro e um profundo respeito por Ethan. Ela entendeu que a ajuda dele não era motivada por pena, mas por um desejo genuíno de ver sua família se reconstruir. Naquela noite, enquanto as crianças adormeciam, Julia sentou-se com Ethan na sala de estar. Nunca pensei que a vida pudesse ser bonita de novo, sussurrou ela. Ethan, colocando a mão sobre a dela, respondeu: a beleza sempre esteve lá, você só precisava de alguém para lembrar que ela existia. Por meio desses gestos simples, mas sinceros, um forte vínculo se formou entre eles. Não era apenas uma relação de apoio, era um vínculo nascido de respeito, confiança e admiração mútua. Para Julia e seus filhos, Ethan não era mais apenas um benfeitor, ele se tornou uma presença constante e reconfortante em suas vidas, um símbolo de esperança e proteção. E para Ethan, essa conexão foi muito além do mero apoio material. Ele descobriu o verdadeiro valor da compaixão e da conexão humana, percebendo que a verdadeira riqueza residia naqueles momentos compartilhados, naqueles sorrisos e naquela gratidão silenciosa que iluminava a vida daqueles que ele tocava. Tudo parecia correr bem na vida de Julia e dos filhos. O apartamento havia se tornado um lar acolhedor, o riso das crianças enchia todos os cômodos e Julia começava a vislumbrar um futuro mais estável e tranquilo. Mas a vida tinha um jeito de lembrá-la de que mesmo em momentos de paz, as provações podiam surgir. Certa tarde, Julia recebeu um telefonema perturbador. Seu antigo senhorio a havia contatado. Ele a ameaçava de retomar a posse por dívidas não pagas e a alertava de que ela poderia perder alguns dos benefícios que a mantinham à tona. A voz autoritária do outro lado da linha a fez estremecer. Eu não sei o que fazer, sussurrou ela, ofegante, sentindo o medo retornar aos seus olhos. Ethan, que estava presente no momento, colocou a mão firme em seu ombro. Respire. Vamos lidar com isso juntos, disse ele calmamente. Seu olhar era determinado, quase protetor, e Julia sentiu uma onda de alívio misturada com gratidão. Ele contatou imediatamente seus advogados e utilizou seus recursos para garantir que Julia e seus filhos jamais fossem despejados. Negociou com as autoridades e o proprietário, encontrando uma solução legal que permitisse que Julia permanecesse segura e mantivesse seus benefícios. Nos dias seguintes, Julia observou Ethan trabalhar incansavelmente não para impressionar, mas para proteger a família. Ela percebeu o quanto a presença dele ia além de meros atos de caridade. Ele estava verdadeiramente envolvido na vida deles, como um pilar sólido no qual podiam se apoiar. Certa noite, depois que tudo estava resolvido, Julia sentou-se na sala de estar com Ethan.
As crianças dormiam profundamente cansadas, mas felizes. Eu não sei como agradecer, disse ela com a voz trêmula. Ethan sorriu suavemente. Você não precisa. O que eu quero é que você durma em paz e que seus filhos cresçam seguros e protegidos. Todo o resto não importa. Para Julia, esse gesto foi muito além da mera proteção material, representava segurança, confiança e a certeza de que não estava mais sozinha diante dos desafios da vida. Para Ethan, essa provação confirmou uma verdade que ele havia redescoberto. A verdadeira riqueza reside na capacidade de proteger e apoiar os necessitados. Naquela noite, na paz e tranquilidade recém-descobertas do apartamento, Julia sentiu uma nova força brotar dentro de si. Ela sabia que conseguiria encarar o futuro porque havia encontrado não apenas um apoio inabalável, mas também alguém que realmente acreditava nela e em sua família. Com o fim da provação, a vida de Julia e dos filhos finalmente começou a se estabilizar. O apartamento, que antes era um refúgio temporário, tornou-se um verdadeiro lar. Julia recuperou a confiança, a energia e a capacidade de sonhar com um futuro melhor para si e para os filhos. As crianças, por sua vez, prosperavam na escola. O menino se destacava nas disciplinas e participava ativamente das atividades escolares, enquanto a menina brilhava com criatividade e entusiasmo. A felicidade e a confiança delas aumentavam a cada dia, como se as nuvens escuras do passado finalmente tivessem se dissipado. Ethan continuou a apoiá-los, mas de uma forma mais sutil e natural. Às vezes, ele vinha compartilhar refeições, discutir os projetos das crianças ou simplesmente passar um tempo com elas. Gradualmente, ele se tornou uma figura familiar e reconfortante, quase um membro daquela família recém-formada. Certa tarde, enquanto Julia preparava o jantar, Ethan chegou com um pacote para as crianças, material escolar extra, livros e alguns brinquedos. As crianças correram até ele, animadas e maravilhadas. Obrigada, tio Ethan, exclamou o menino. A menina, com os olhos brilhando, acrescentou, você é o máximo. Julia, observando a cena, sentiu um profundo calor invadir seu coração. Ela percebeu que seu relacionamento com Ethan não era apenas o de um benfeitor e beneficiário. Era uma conexão verdadeira baseada em respeito, confiança e afeição mútua. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Julia e Ethan tiveram uma longa conversa. Você mudou nossas vidas, disse ela suavemente, com a voz trêmula, mas cheia de gratidão. Ethan sorriu, colocando a mão sobre a dela. Não, Julia. Vocês mudaram suas vidas. Eu só lembrei que vocês eram capazes. Aquele momento selou o vínculo entre eles, uma profunda confiança, respeito mútuo e afeição que ia além de meros atos de caridade. Para Julia, Ethan não era mais apenas uma fonte material de apoio, ele se tornará um farol de esperança, um pilar de estabilidade e segurança. E para Ethan, essa família improvisada representava algo que nenhuma riqueza ou sucesso poderia comprar, uma conexão humana verdadeira, genuína e duradoura que lhe trouxe mais alegria e satisfação do que qualquer coisa que ele já conhecera antes. A prosperidade material e emocional se instalou lentamente, mas com ela veio uma certeza: certos encontros, às vezes fortuitos, podem transformar uma vida inteira. Os meses haviam se estabelecido em uma rotina tranquila e reconfortante. O apartamento ecoava com risos e conversas animadas, e pela primeira vez em anos, Julia sentiu uma verdadeira serenidade invadi-la. Seus filhos iam para a escola com confiança, aprendendo, crescendo e sonhando, sem as sombras do passado que os pesavam há tanto tempo. Ethan continuou a fazer parte do cotidiano deles, mas agora não era mais apenas um benfeitor. Ele havia se tornado uma figura paterna de confiança, um aliado discreto e um amigo leal. Às vezes ele simplesmente compartilhava uma refeição, ouvia as crianças descreverem seus dias ou orientava Julia em seus projetos pessoais. A presença deles juntos enriquecera sua vida mais do que qualquer sucesso profissional ou fortuna. Numa manhã ensolarada de sábado, Ethan convidou Julia e as crianças para um passeio especial, um parque à beira do lago com barcos, brinquedos de playground e espaços verdes para correr. As crianças riram alto, Julia caminhou de mãos dadas com Ethan e os dois sorriram um para o outro com uma cumplicidade silenciosa. Sentada em um banco, Julia voltou seu olhar para Ethan. Nunca pensei que a vida pudesse ser tão bonita novamente, ou que alguém como você entraria em nossas vidas. Ethan olhou para ela gentilmente. Às vezes basta uma pessoa acreditar em você para que tudo mude. Mas o verdadeiro crédito é seu. Você manteve a esperança, se manteve firme pelos seus filhos e escolheu se reerguer. O dia simbolizava mais do que apenas uma atividade de lazer. Representava estabilidade, alegria e confiança no futuro.
Para Júlia e seus filhos, o futuro não era mais uma fonte de ansiedade, mas uma terra de oportunidades. Para Ethan representava a riqueza suprema, a da conexão humana, da gratidão e do amor silencioso, porém poderoso que une uma família. Enquanto o sol se punha atrás dos prédios pintando o céu em tons de dourado e rosa, Júlia se sentia completamente em paz. Seus filhos ainda corriam despreocupados, enquanto ela e Ethan trocavam um olhar sereno e compreensivo. Um encontro casual na rua mudará suas vidas e agora, graças à confiança, à compaixão e ao apoio mútuo, todos podiam almejar um futuro brilhante, cheio de promessas e felicidade duradoura. A rua onde tudo começou parecia tão distante agora, mas sua memória permanecia gravada em suas mentes como ponto de partida de uma nova vida. Uma vida onde a esperança e a bondade encontraram seu lugar, transformando para sempre a vida de uma mãe e seus filhos. E de um homem que descobriu que a verdadeira riqueza está no coração.